Pois é, gente, em um momento em que o audiovisual brasileiro volta ao centro do debate cultural, econômico e político, a produção nacional enfrenta um desafio duplo. De um lado, a disputa por espaço, recursos e visibilidade. Do outro, a responsabilidade de contar histórias que dialoguem com o Brasil real. E para falar sobre esse cenário, sobre o papel do produtor e os caminhos do audiovisual no país, a gente conversa hoje com Raul Doria, produtor de cinema e de TV. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado, Camila. Obrigado, Germana. Feliz de estar aqui. É um prazer de tê-lo aqui. Recebê-lo aqui. Obrigado. Raul, vamos lá. Quando a gente olha para o cenário atual do audiovisual brasileiro, qual que é o maior desafio hoje? Tá. Deixa eu só posicionar um pouquinho para começar, para as pessoas entenderem. Dentro do audiovisual, eu estou partindo para meio século de produção. 46 anos já de produção, em 4 coisas diferentes. Então, eu represento 4 produtores diferentes. Na produção de TV, produção independente, durante muitos anos, eu tinha programa em todos os canais de televisão, exceto a Globo, porque a Globo não tinha produção independente, antigamente. Essa é uma vertente. A da publicidade, que eu sou um dos mais antigos produtores, e tive a felicidade, nesses 45 anos de produção, construir marcas importantes, Havaianas, Skol, Antártica, Brahma, Cacau Show, Balduco, enfim, sempre em parceria com as agências de publicidade, evidentemente. Uma terceira vertente é a produção de cinema mesmo. O meu último filme foi o último filme antes da pandemia, o Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz, sobre o líder espírita, depois de Chico Xavier, o maior líder espírita da história do Brasil. Sim. Faleceu, infelizmente, no ano passado, com 94 anos de idade. A biografia dele. E antes tinha feito um filme do Nelson Rodrigues, Ninguém Ama Ninguém por mais de 2 anos. Esse do Divaldo foi o último filme antes da pandemia, e ele, quando começou a pandemia, ele já tinha feito mais de 500 mil tickets, que é bastante. Mas por ele ter uma mensagem que conforta bastante na desgraça, né, no falecimento de alguém, um parente, o espiritismo em geral, e o Divaldo principalmente, a gente conseguiu uma façanha com a Disney, que é liberar o sinal no YouTube. Foi liberado. Eu sou espírita e minha mulher também é apaixonada pelo Divaldo. Ah, então. Vocês viram o filme? Eu não vi, mas... Veja um bom filme, excelente filme. Tá onde você falou? Na Disney? Dá no YouTube, qualquer lugar do YouTube, que é da Disney, o filme é da Disney, foi produzido pela Disney. E finalmente, no ano de 86, por uma afinidade familiar, eu fiz a minha campanha política, que foi para o Fernando Henrique Cardoso, senador. Eu sempre faço em dupla campanha política com um produtor, eu sempre agrego um criador. Nesse caso foi o Eduardo Fischer. 80 e pouco. Foi 86, né? Ele tinha assumido como suplente do Mário Covas o mandato de senador, o Covas foi para o governo, e ele fez a primeira campanha dele, eu fiz na casa dele, naquela biblioteca do apartamento dele, Maranhão, Maranhão. Né? E uma campanha bem sucedida. Depois, aí fiz a do Quércia, governador, com o Chico Santa Rita, e aí fizemos a TVT, que era uma produtora só desse assunto de política. Fizemos a campanha do Collor, o segundo turno, e ali eu decidi nunca mais fazer isso. Você ficou indignado, né? Você ficou indignado. Eu jurei para mim mesmo, falei, isso aqui eu não faço nunca mais. Você se recusou a pôr aquela história da Lurian, da Miriam, né? Sim. E foi o Fernando Collor que... Ele que editou, né? Ele que editou. Eu estava editando com um intuito só de fazer uma troca de informações ruins entre comitês de campanha, muito normal, você sabe disso. Quando ele entrou na sala, acompanhado de mais 2 jornalistas e a Zélia Cardoso de Mello, quis ver o negócio e quis editar, ele editou e ele colocou no ar. A fama disso veio para o meu sócio na época, o Chico Santa Rita, mas o Chico nem estava em Brasília naquele dia, naquela semana inteira, ele estava viajando. E aquilo lá é 100% do Collor, e ele colocou aquela lixo no ar, ninguém sabia se era verdade ou mentira aquilo. Acabou que era verdade mesmo. E foi aí que o Lula perdeu a eleição para o Collor, né? Não sei, mas foi um fator. Pesou bastante, né? E ali eu falei, nunca mais faço isso da minha vida. E de fato não fiz. Até que, 2016, o teu amigo João Dória, meu irmão, resolve ser prefeito de São Paulo. Aí primeiro fui contra, mas depois... No primeiro turno, né? Depois que eu fui vencido, entrei na campanha, aí fizemos a campanha dele para prefeito. Enfim, eu não era o homem da frente da campanha, teve o Nelson Bionde, teve o Lula Guimarães, teve o Jorge Waides, teve muita gente, Daniel Braga, muita gente envolvida, mas eu estava ao lado do João ali, sempre coordenando essas campanhas. Aliás, eu quase participei dessa campanha, porque o Bionde me contratou lá para fazer a pré-campanha. Mas aí o Bionde falou, talvez não pegue a campanha, aí eu fui sair do Eu acho que no teu lugar ele contratou o Kleber, que virou secretário de Estado. Acho que foi isso mesmo, foi isso mesmo. O Kleber e o Paulinho. Isso mesmo, foi isso mesmo. E com a saída do João, eu também abandonei esse setor e
e me concentro hoje, então, na produção de publicidade, na produção de programas e de... Deixa eu só fazer uma pergunta para ele na sequência, que aí você vontade. retoma. Aqui nessa história aí, o João ganhou no primeiro turno, né? Saiu com 4% e ganhou no primeiro turno. Aí na segunda campanha, que foi logo em seguida para governador, saiu de 4% e ganhou a eleição contra o Márcio França no segundo turno, né? Foi. Eu estava nesse tempo, participei do debate, como eu era diretor da Isto É, eu fui no debate lá na TV, na Rede TV, teve um debate lá, e eu participei na bancada, e eu me lembro bem claramente. Então. Depois teve a tal da campanha para presidente, eu queria chegar nisso, né? Essa campanha, eu criei eu tive a oportunidade ali de implementar um sonho que eu sempre sonhei em todas as campanhas que eu tinha feito. E um dia eu quero fazer um comitê que seja comitê político, seja produtora de som, seja produtora de áudio, tem auditório, tem assessoria de imprensa, monitoramento de redes, tudo junto, no mesmo lugar, porque sempre era aquela coisa de ficar andando, né? E eu consegui, aluguei uma casa grande na Avenida Brasil, gigante, acho que você conheceu até, e eu fiz tudo lá. A campanha estava indo maravilhosamente bem, os roteiros lindos, o Jorge Wide, produzidos pelo Rodolfo Patrocínio, é um excelente produtor, na minha opinião, o melhor produtor de comunicação política é o Rodolfo Patrocínio, e a campanha andava muito bem, né? A pré-campanha, naquela casa, espetacularmente bem. Ganhou a prévia, né? Ganhou a prévia, e todo mundo muito animado, ele estava ali com entre 3% e 4% já de intenção de voto, quando, numa reunião, nós estávamos lá à noite, reunião na segunda-feira, o coordenador da campanha era o Bruno Araújo, presidente do PSDB e coordenador da campanha, presidente por indicação do João e coordenador da campanha. E ele não demorava a chegar, quando o César Contígio, então o tesoureiro do PSDB, falou, olha, eu acho que ele não vem, porque eu não meti passagem para ele vir para cá hoje. E então, tocamos a reunião, até que um empresário me ligou às 11 horas da noite, estou tentando ser o mais rápido possível para não ocupar o tempo de vocês, tá bom. Dizendo, olha, uma desgraça, estou aqui na casa de um empresário, e o Bruno Araújo está aqui dizendo para um monte de outros empresários que o João não vai ser candidato, porque ele não quer que o João seja candidato, e um importante banqueiro perguntou para ele se o João não tinha ganho, o João tinha ganho a prévia, ele tinha feito uma carta dizendo que o João era o candidato, ele falou que fez a carta, que o João podia jogar a carta no lixo, e que ele ia escolher o candidato. E aí esse banqueiro perguntou, mas qual é o critério? Ele falou, o critério é o seguinte, eu vou escolher o candidato, depois eu crio um critério para justificar a minha escolha. E ele não foi nessa reunião. Nessa madrugada, o João destituiu, por óbvio, o Bruno Araújo do cargo de presidente, e ato seguinte, o Bruno inventou uma pesquisa onde a Simone Tebet, do MDB, estaria mais bem posicionada que o João, pesquisa essa paga pelo partido PSDB. Porém, dentro do partido PSDB, ninguém viu essa pesquisa. O César Contígio não viu, o João Dória, candidato interessado principal, porque foi tirado da disputa por causa dessa pesquisa, não viu. E pasmem vocês, a Simone Tebet não viu. Então essa pesquisa, na minha opinião, não existiu. Pesquisa que ninguém viu, não existiu. Então ele foi tirado, foi quase um pequeno conluio. Puxaram o tapete da dele, competição. Né? A Simone Tebet foi uma candidata free, porque todo o dinheiro dela era cota feminina do MDB. Então também tinha um motivo econômico por trás de tudo isso. E o Brasil que se dane, né? Então chega dessa história, porque isso vai me dar problema ainda. E aí deu no que deu. O João não foi candidato. Graças a Deus. Saiu do governo, né? E está se dedicando só às empresas que ele tem, o LID, né? E com isso o LID já tem 24 filiais hoje no mundo, de países diferentes, eu tenho visto. E 50 franquias no Brasil. A energia dele no LID fez uma coisa espetacular pelo Brasil, que hoje tem LID quase no mundo inteiro. E ele me jura de pé junto que nunca mais volta para a política. Então, Deus ouça ele, que isso seja uma firmeza mesmo. Por quê? Porque a família apanha como uma condenada. Isso não é razoável. Se ele voltar para a política, não fica ninguém. Não fico eu, não fico meus filhos, não fico meu sobrinho, não fica ninguém. Porque você apanha muito. E ainda mais que a gente pegou ele na pandemia, brigando com o Bolsonaro. Tinha gente que na porta da casa dele xinga ele, né? Tinha uma senhora lá que ia xingar, teve que pôr viatura da polícia na porta da casa dele, ali, né? Lá nos Jardins, porque era uma coisa que se mistura muito, como a gente falou, dessa polarização, é um caos, né, para você administrar essa coisa, né? Realmente, para a família, é péssimo. Eu imagino. Eu te garanto que se você perguntar para a família, da maior parte dos gestores atuais ou ex-gestores, vão ter a mesma opinião. Eu realmente imagino. Então vamos voltar a falar de audiovisual? Isso que é bom. Porque o produtor muitas vezes é aquele elo entre criação, mercado e política pública, para quem não entende. Na prática, como é que é equilibrar essas pressões sem perder a essência de um projeto? Olha, é uma alquimia mesmo, porque quando você monta um projeto, seja para propaganda, para um filme de longa-metragem, seja para uma série, programa de entrevista, eu fiz muitos, o primeiro programa do João fui eu que produzi o Sucesso, com tantas entrevistas e tal.
tem que ter uma alquimia. Você tem que primeiro conhecer os melhores profissionais, os melhores talentos, ter o time e saber a vocação de cada projeto, qual é para você montar. Eu nunca monto uma equipe igual. Toda equipe ela é muito desenhada para aquele projeto em si. Então, as equipes, por exemplo, de longa-metragem são diferentes das equipes de publicidade, que são completamente diferentes das equipes de TV e hoje completamente diferentes das equipes de rede social. São tribos diferentes. É tudo primo, mas são tribos diferentes. A pessoa que faz hoje a rede social, ele pode fazer um Instagram maravilhoso, lindo. Eu tenho visto alguns muito bonitos mesmo. E essa pessoa, provavelmente, ela está trabalhando com alguém, um CEO, que acha aquilo lindo e que acha que aquilo pô, esse cara é tão bom porque ele não faz a nossa propaganda. E hoje tem até a inteligência artificial que ajuda também. Não, mas esquece. A inteligência artificial é outro programa desse aqui, só para a gente falar disso, porque é delicadíssimo. Delicadíssimo. Eticamente... Tem uma fronteira ali, né? Vocês viram o Molt hoje, né? Esse é o assunto do dia, inteligência artificial, já que você citou, né? O Molt é o Ops, o advogado, já tinha alertado lá no grupo parlatório do Carlos José Mar sobre o perigo do Molt. Eu não tinha entendido o que era. Eu falei, mas que diacho que é Molt? Molt é a rede social dos agentes de IA. Olha que loucura. E eles fizeram uma conversa, não sei se vocês viram nos jornais hoje, fizeram uma conversa, o Molt fez uma conversa dizendo o seguinte, o ser humano não deu certo, tem que acabar com isso. Parece filme de ficção científica, no fim das contas, né? Total. Porque eu olho para aquilo e falo, gente, será que é séria essa notícia? Total. Agora você estava falando, por exemplo, que o perfil de alguém que cuida de rede social é completamente diferente de alguém que faz publicidade. Completamente, porque a rede social, ela é perecível. O post é para você ver uma vez. Os filmes que eu fiz a vida inteira, eu fiz 145 filmes de Havaianas, e eu não fiz o último, tá? O único que eu não fiz da história do pé direito, não vou entrar com o pé direito. O único filme em 30 anos que eu não fiz. Todo mundo me ligava, porra, que pena. Eu falei, mas não fui eu que fiz. Mas eu tenho essas histórias longas nessa coisa toda. Agora, pensando em filme de publicidade, como esse da Havaiana, que você falou, que foi uma polêmica no Brasil inteiro, as pessoas associam necessariamente publicidade à política? É uma coisa que já é muito... Não, é essa coisa da polarização agora, que tá, não tinha isso. Eu já fiz esse filme do pé com o Romário em, sei lá, 2000 e pouco, mas era o pé direito, mas não era, tipo, juro, não tinha eu nada. sei, eu já vi outras propagandas da Havaianas que falavam sobre isso. É que todo jogador, quando entra em campo, ele põe o pé direito primeiro para entrar, né? Se ele tivesse feito esse filme... Todos os dias eu saio da cama com o pé direito. Em hipótese nenhuma, saio da cama com o pé esquerdo. É mania. E assim, não importa qual lado eu esteja dormindo, eu viro, eu faço o que precisar para sair da cama com o pé direito, todo dia. Aquilo foi uma bobageira, né? Bobagem. Porque nem foi planejado nada. Se o meu sócio tivesse feito como ele fez os 145 anteriores, não teria dado problema, porque ele ia fazer a Fernanda rindo, ele ia fazer aquele painel atrás todo colorido, que a Havaianas é para todo mundo usa, né? E não teria dado problema, mas enfim, foi isso. Deixa eu perguntar uma coisa, Raul. Os filmes brasileiros dos últimos tempos aí têm feito bastante sucesso. Graças a Deus, é uma fase áurea. Exatamente. E ainda o Grêmio agora com Caetano e Betânia. Pois é, Oscar. Tá uma fase fantástica, né? Eu ainda estou aqui, 2 prêmios, eu não sei o quê, agora tem o Agente Secreto mais 4, e tem aquele outro menino fotógrafo, né? Do trem dos sonhos, né? É espetacular. Então, quer dizer, uma fase realmente... O Brasil está espetacular. Agora também tem muita coisa que é bancada pela Lei Rouanet, né? Graças a Deus. Né? E que tem ajudado. Você acha que tem ajudado a desenvolver o cinema? Não existe. Cinema e o audiovisual? Germano, não existe, de verdade. Pode pesquisar. Não existe lugar nenhum do mundo, exceto os Estados Unidos, cinema que não seja incentivado pelo governo. Não tem. Não há como. Nos Estados Unidos... A não ser no Irã, né? No Irã, acho que não incentiva. Nos Estados Unidos, você sabe melhor do que eu, que a indústria de Hollywood foi criada para vender o way of life do americano, né? Então, ali teve muito incentivo no começo. Então, hoje não, hoje é uma atividade comercial. Você vê essa Warner com Netflix e Paramount, essa confusão. Bilionários. Né? E se falam de... Os bilhões, o Master estão todos lá, né? Bilhões, né? Bilhões e tal. Então, é uma confusão, né? Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte, eu conheço o Sérgio Saleitão, meu amigo, a gente viajou juntos até para a Itália, agora, num dos eventos do LID, a gente conversou muito lá, e até fomos jantar lá num restaurante estrelado, era o olho da cara. Eu falei, Sérgio, você não falou que ia convidar a gente, mas a gente vai ter que pagar. Mas o Sérgio parece que está se associando. Ele está se associando com você
segundo ele me disse, eu não vou nem falar, porque se for ainda um negócio segredo, eu não nem posso falar. Vocês estão comprando alguns títulos de livros para virar filme depois. Para virar filme, né? É importante. Qual que é o que você acha que está mais perto do forno aí, desses livros bons aí? Olha, na verdade, o que eu acho que, como a gente fez o filme do Divaldo, isso nos deu um tráfego nessa comunidade espírita muito grande. E o Clóvis tem um roteiro maravilhoso, que é um roteiro do Divaldo também, é uma história real. Então, acho que esse é o próximo de uma série. Porque o projeto do Sérgio, muito bom, é fazer uma biblioteca. Porque você não pode ter um projeto de cada vez, porque demora. Eu começo hoje um projeto, vai daqui a 4, 5 anos. Tem roteirista, tem que ter... Tem que ter vários projetos andando para você fazer uma produtora, senão você não tem nada. Algum no forno, assim, que você acha que vale... Além do Divaldo, tem alguma coisa que você acha que vale a pena? Além desse espírita? Tem um outro que é uma ação de... como se fosse um James Bond brasileiro. É um filme de ação, é uma coisa que os players estão querendo mais no Brasil, é um gênero pouco. E a nossa especialidade da Cine, a produtora, é reconhecida no mercado como uma produtora de humor. Todos os filmes que eu citei, Skol, Havaianas, tudo muito humor. Sempre foi humor. Então, também tem uma comédia que a gente está vendo com muito carinho, uma comédia brasileiro com argentinos misturado, que também acho que pode acontecer. E está tudo em fase de captação, é a tal da Lei Rouanet, sem a qual não dá para fazer nada. Realmente é impossível. Mas você estava falando agora, por exemplo, de um filme brasileiro de aventura. O brasileiro, ele tem, de fato, um perfil que ele gosta mais? Um perfil que é mais fácil fazer vingar? Porque, por exemplo, agora a gente está vendo muito, por exemplo, séries de true crime funcionam bem, aparentemente, no Brasil, porque temos criminosos bem criativos, eu diria assim. Mas, por exemplo, quando a gente pega questões políticas, rola bem também, que foi até agora a questão do agente secreto, que traz um pouco disso. O filme da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, também vai um pouco mais para essa vertente. Comédia a gente tem bastante. O que falta para o Brasil ter um terror bom, ter uma aventura, um suspense bom? Boa pergunta. Acho que falta, primeiro, roteiros nessa roteiros, área. Não tem roteiristas dessa área. O Brasil teve lá atrás, né, o Zé do Caixão, uma coisa de terror, mas é muito mambembe. E são setores da atividade que demandam muito investimento, esse tipo de filme. Agora, com a inteligência artificial, acho que os filmes de ação tal vão ficar mais favorecidos. Né? E eu sinto falta, Camila e Germano, de comédia. Porque com a pandemia, eu que sou produtora de comédia, imagino que eu sofri. Com a pandemia, cancelou-se a comédia no Brasil, inclusive na publicitária. Todo mundo triste. Todo mundo. Ninguém mais fazia piada em propaganda. Virou tudo um manifesto de gente querendo salvar o mundo, câmeras, pequenas ideias, grandes angulares, câmeras girando, as pessoas, vamos salvar o mundo. Mas não tinha humor e não tinha celebração, que é outra coisa que é um forte da Cine. Pessoas reunidas, a grandiosidade das cervejas e tal. Então a gente sofreu muito, 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 muito. E agora tudo isso está voltando. No último Festival de Cannes, o humor já foi predominante. Acho que 90% das peças premiadas tinham. E até nas apresentações também, está tudo. Tudo, o humor voltou. Tá ficando mais... Então, eu estou muito entusiasmado agora em fazer uma boa comédia. Só que está difícil, por causa do politicamente correto. Muito difícil fazer comédia hoje. Pergunta. Muito difícil. Porque eu vejo, por exemplo, hoje os comediantes, principalmente o pessoal do stand-up, tendo que lidar com uma linha muito tênue entre o que é comédia. Então, por exemplo, eu vejo muito eles usando experiências próprias para tirar sarro deles mesmos, porque aí ninguém pode processar. Exatamente, auto-bullying. Então, só se eu me processar. Você enxerga também essa dificuldade ao fazer um... Pega no YouTube, começa a ver o Sai de Baixo. Cadeia. Nossa, cadeia. Não, os programas dos anos 90 é cadeia para todo mundo. Jogava bacalhau, dinheiro. Mas o Toma Lá da Cá, Sai de Baixo, eu adoro isso aí. Maravilhoso. É difícil fazer humor sem nenhum bullying, sem o Godinho. Mas eu tava dando risada com meu filho. Eu tenho um filho de 17 anos, ele ama Mamonas Assassinas. E a gente tava falando sobre isso esse fim de semana. Ele falou assim, eu acho que Mamonas Assassinas não existiria. Eu falei, não existiria. Em hipótese nenhuma. Porque a letra das músicas dos Mamonas não passaria nem no primeiro crivo. E nos anos 90, explodiu. E o Dolabella, né? Que é o que faz o Sai de Baixo. Fala Bela. Miguel Falabella. Fala Bela. Ele é um cara muito criativo, né? Muito. E ele é uma pessoa que exala isso, né? Do humor. Gozador, tudo, mas não poderia. Dê uma olhada no YouTube, vocês vão entender.
É impressionante. Eu nossa, hoje dá cadeia mesmo, dá processo. Sim. Agora, na sua experiência, o que diferencia um projeto que já nasce com vocação artística daquele que consegue, de fato, ganhar escala e chegar ao grande público? Porque a gente vê muitas publicações, muitas obras brasileiras que, assim, cria-se e aí, de repente, dá a sensação de vamos rezar agora para dar certo. O que diferencia uma obra que vai escalar aí? Essa pergunta é a pergunta de milhões de dólares, né? Eu acho que nenhum produtor, até o dia da estreia, sabe o que vai acontecer com o filho. O filme é um filho. Você passa anos com ele, fazendo, tal, você tem amor por ele, ele pode ser mais bonitinho, menos bonitinho, pode ter defeito ou não ter defeito, mas tem o filho. Ninguém sabe, não existe essa ciência que vai dizer esse filme vai dar certo. Não tem. Se o filme você é um filho... imagina a van premiere do Agente Secreto. Eu duvido que alguém olhou aquilo e falou, isso vai explodir e vai ganhar Oscar. Não também tem, achei que não. É uma série de fatores que vão entrando, sorte, networking, uma crítica na hora certa, tal. É isso. Não dá para saber antes. Realmente Se todo filme é um filho, como pai, qual é o seu filho favorito? Meu filho favorito, disparado, é o filme do Divaldo, porque a gente teve o privilégio, meu sócio fez o roteiro. Então, o roteiro e a direção. A gente teve o privilégio de fazer esse filme com o Divaldo. O Divaldo vivo e o Divaldo... estava vivo ainda, porque é a vida dele. É difícil fazer. Você imagina, a gente fez a vida dele. E ele morreu ainda bem, completamente lúcido, né? Bem atuante. Ele fazia ainda, né? Eu lembro que ele fazia aquelas pregações dele até quase antes de morrer. Um projeto social que ele tem em Salvador espetacular. De 5 mil pessoas todo dia lá tomando café, e estudando, e berçário, e maternidade. A maternidade de parto natural maior do Brasil é lá. Ele fez um trabalho espetacular, o Divaldo, né? E ele anunciou a saída dele de cena. Ele mandou um vídeo para os seguidores dizendo, olha, a Joana de Anjos, né, me disse que a semana que vem eu vou ao encontro dela, então eu queria ficar mais, mas não dá. Não, ele é fantástico. Bom, posso continuar? Não, eu tenho um monte de perguntas ainda. Eu vou fazer uma das últimas, daí deixo para você encerrar, porque é o seguinte, eu queria voltar um pouquinho à campanha, só rapidinho, porque você tem, eu sei porque você monta estúdios para campanhas quando você está interessado em fazer, que normalmente você não gosta de fazer, como você já mesmo falou, né? Agora, esse processo eleitoral, como é que você está vendo hoje essa disputa? Que a gente tem, de um lado, o Lula, né, que é o único candidato certo, por enquanto, e você tem aí os candidatos da direita, que são vários, né? A gente sabe que são governadores, agora entrou o Kassab, que pode ser decisivo com algum candidato aí da centro-direita, que ele é centro, como ele mesmo fala, não sou esquerda, não sou direita, não sou centro, não sou nada. Mas ele tem um dos governadores dele que deve ser candidato. Acho que até o Ratinho, que o Kleber está lá, inclusive. Isso, Kleber. Então, tem o Ratinho, o governador de Goiânia, acho que não tem muito pegada para isso. O Caiado, mas é mais o Ratinho. Mas, por outro lado, Tarcísio não vai ser mais, vai ser candidato do governo aqui. E aí teríamos o Flávio, que como herdeiro do pai, que o pai está insistindo que ele seja. Você acha que hoje, como tentamos lá no passado, eu lembro que na época do João a gente queria um candidato de centro, e eu acho que continua precisando de um candidato de centro no Brasil, porque a esquerda e a direita, eu acho que fica nessa polarização eterna, né? Você acha que há espaço realmente para esse candidato da centro aí, do centro-direita? Acho que ainda não vejo, não estou vendo, eu honestamente não estou vendo ainda. Acho que vai repetir a polarização, infelizmente, e é o Bolsonaro versus Lula de novo, né? Então, se o projeto Tarcísio tivesse dado certo, com o apoio aí do Ratinho, de todos, governadores, né? Do Caiado, do Zema, do Jorginho, do próprio Kassab, né? Do Kassab, do Eduardo Leite, todo mundo e tal, eu acho aí que seria imbatível, honestamente falando, imbatível. Mas tem um fantasma, né? Todos os governadores que tentaram sair para a presidência, os governadores de São Paulo deram errado, né? Covas deu errado, Zé Serra deu errado, Geraldo Alckmin deu errado, João Dória nem foi. Então, dá esse medo, né? Será que se eu vou deixar o estado de São Paulo e aí vem, quando ele devia estar pensando nisso, né, refletindo sobre isso, quando vem a família Bolsonaro e massacra ele, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, dizendo ele não, traidor, não sei o quê, não é confiável, tira ele, e o pai faz uma carta do próprio punho, dizendo meu filho que é o candidato e tal. Eu acho preocupante, bem preocupante, e acho o Flávio um cara até razoável, para falar a verdade, dentro desse quadro ali, dessa família, eu acho ele mais razoável. De todos da família, todos. acho que é o menos radical. Mas eu acho assim, eu conheço muita gente que não gosta do Lula, mas que perdeu um parente de primeiro grau, de segundo grau por causa do Covid. Essa pessoa não vai votar no Flávio Bolsonaro. Sim, Não consegue, é mais forte, vai votar nulo.
Mesmo que eu odeie o Lula, hein? Não voto. E na época morreram 800 mil pessoas, grande parte que o Bolsonaro trabalhou para morrer. E desdenhou, né? Lembra, o João queria fazer a vacina, ele não deixava fazer. Vacina. Que é a vacina do Dória da China. É vacina, ele chama de vacina. Então ele foi responsável por muitas das mortes. Você multiplica isso por 5, vai ser uma família de 5, uma família média. E um voto. Dá 4 milhões de pessoas. Aí tem uns amigos, tal, não sei o quê. Eu nunca mais esqueço aquela cena que ele falava assim, estou morrendo sufocado. Pô, as pessoas morrendo e ele tirando sarro, né? Não, aquilo ali, para mim, foi demais. E eu vou fugir de novo da política, porque eu quero voltar a falar do audiovisual. É isso que é bom. Que tem a minha paixão, tem meu coração todinho. Raul, o Brasil tem histórias muito potentes, mas ainda enfrenta muita dificuldade para exportar as nossas narrativas. O problema está no conteúdo, o problema está na forma como a gente apresenta. O que acontece que a gente não consegue necessariamente emplacar tantos filmes bons que a gente tem? Eu acho que o jeito que o Brasil faz, a nossa dramaturgia, amadureceu muito agora, né? Embora a gente tenha tido grandes filmes a história inteira do Brasil, né? Desde Glauber Rocha, sempre teve grandes filmes com grandes problemas de orçamento, grandes problemas de realização, etc. Tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o cinema brasileiro foi um cinema que fala muito sobre Brasil, né? É diferente do cinema argentino, que é um cinema mais globalizado, ele tem uma pegada, né, muito influenciado pelo cinema inglês na Argentina, até na fotografia, naquelas cores em tom pastel, naquele acting mais preciso da comédia argentina e tal. Mas eu acho que é o temperamento de cada país. E se você vê a produção brasileira, né, desde as coisas do Jorge Amado, dos Atores, Seus Dois Maridos, antes do Glauber Rocha, enfim, tantos, você vê que o que acaba fazendo sucesso é quando o Brasil se apresenta mesmo. Isso aqui é o Brasil, né? Desde Vidas Secas, tudo isso. Então, eu acho que o Brasil está dando certo, com Ainda Estou Aqui, agora O Agente Secreto e outros, porque é o Brasil sem querer ser outra coisa. O Brasil brasileiro mesmo, um problema brasileiro no tempo, né, no espaço e no tempo, e eu acho que isso está agora sendo melhor observado pelo mundo, como uma realidade brasileira, assim como está sendo melhor observado os filmes indianos, os filmes, né, iranianos, israelenses, turcos. Pô, as séries turcas estão super na moda agora. Uhum. Então, acho que o mundo se interessou pela diversidade. E, além do que, as plataformas consomem quantos amigos eu tenho que falar assim, eu esgotei o catálogo da Netflix? Pô, não é fácil isso. Então, hoje, se você tem um produto que tem uma identidade, ele se torna um diferencial. Né? Mas eu já vi muita gente, por exemplo, questionar que o Brasil tem muito a síndrome de vira-lata, só que aí todas as produções que a gente consegue exportar, que a gente consegue levar para fora, retratam uma faceta que é complicada do Brasil. A gente leva a ditadura, a gente leva o Tropa de Elite, que é a polícia opressora, a gente leva o Carandiru, e aí as pessoas enxergam o Brasil através da nossa produção audiovisual. Você acha que se a gente tentasse promover a cultura brasileira através do nosso audiovisual, tentar se trazer também o que é bom no Brasil, você acha que a gente não conseguiria ter sucesso? Não, eu acho que sim, eu acho que tem tentativas disso. Acho que tem filmes que acaba não vingando, a gente acaba explodindo, de fato, com exatamente. Teve aquele do Zé Carioca, como era o nome daquele filme? Acho que era um desenho animado até. Que até era passado lá no Rio de Janeiro, não lembra? Mas acho que não era. O Rio? O Rio, mas não era produção, era produção nacional, né? Não, é da Fox. Da Fox. Americano. Foi o Carlos Saldanha que fez. Sim. O Rio. É brasileiro, carioca. Gostei muito desse filme. Lindo. Gostei excelente. Lindo. Ele foi difícil. A primeira apresentação que ele fez, o primeiro pitching que ele fez do Rio, era a primeira prancha, era um pinguim. E aí a presidente da Fox, eu conheci uma senhora, esqueci o nome dela agora, Susan. Ele apresentou a coisa do pinguim, ela já declinou, falou, não, tá fora, tem 3 filmes de pinguim fazendo, Pinguim Fit, não sei o que, Pinguins Reais e tal, tá fora. E ele ficou frustradíssimo, que era o projeto da vida dele, o primeiro grande projeto dele autoral, depois do Ice, né? E aí ele pensou e voltou com a primeira prancha aí, já era o Papagaio. E aí ela tocou e ele aprovou. Esse filme tem essa história de bastidor que é ótima. Né? O mesmo filme foi recusado por causa de uma prancha. Mas ali é uma baita produção. Nesse período, eu era sócio do Maurício de Souza. Nós fizemos um projeto com a Fox,
acabou indo pela Cartoon Network, que foi o Penadinho, que era uma espécie de um fantasminha que ele tinha. E ele estava fazendo filme com a Mônica, né? Você tem ajudado lá, participado? Não, o Maurício, ele bota a família inteira para trabalhar no estúdio, né? Mônica, a mulher, os sobrinhos. Todo mundo trabalha. Ele é a pessoa mais amável que tem no mundo, mais, né? Ele é incrível, mas eu trabalhar com ele é um sacrifício que exige uma paciência maior do que de todas as paciências do mundo. Porque trabalhar com a família inteira é difícil. Família inteira, e eles não se dão entre eles também. Não é que é uma família harmonizada, é uma família com conflito. Cada um discute lá. É difícil. Acho que aí já não é mais da minha área. Agora, o que eu ia te perguntar, a gente vê hoje em dia muitas séries que estão explodindo aí. Então, por exemplo, tem séries argentinas agora que estão dando muito certo, tem séries espanholas que estão dando muito certo. Você acha que o Brasil já tem agora a possibilidade de emplacar alguma grande série? Porque eu tenho visto algumas séries sendo feitas aqui que são, assim, espetaculares. O que falta para a gente conseguir levar tá emplacando. as séries agora? Agora, nossas séries vai para top 3, top 5, top 5 e tal. Acho que está emplacando, está indo. Eu acho que tem produtoras... Algumas da Globo aí, né? Globoplay, você vê Globoplay. O catálogo deles está cheio já. A gente perde o controle, sabia? É tanta coisa sendo produzida e colocada lá, a gente perde o controle. Mas acho que tem bastante série boa. Série documental também, aquela Vale Escrito da Globoplay, que é sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, sobre o Rogério Andrade, né? Sim, espetacular. Mas tem muitas coisas que estão bombando aqui. Isso, cara, isso. Que eu quero saber quando é que a gente vai conseguir vender isso lá para fora, quando é que a gente vai conseguir levar isso para lá e ser algo tão visto, por exemplo, quanto o Stranger Things, que entrou lá na Netflix e explodiu. Pois é. Agora tem uma série em cima disso, que esqueci o nome dela, feita pela Paranoide. É uma série sobre o Jogo do Bicho, tá na Netflix. Aquela do Castor de Andrade, acho. É dramaturgia, esqueci o nome dela. Pode ser que aconteça isso com essa série. Agora, o Vale Escrito, se vocês não vejam, porque explica o Brasil. Porque é o carnaval. Bicheiro, político, Supremo, futebol, tudo junto. Governador, prefeito, Supremo, tudo junto. E ali você entende. Aí você entrevista todos os bicheiros, as mulheres, as filhas, achando que é a mulher, a cunhada do Rogério que tá... E aí você pega o jornal, tá acontecendo a história. É aquilo lá, né? É aquilo. Tá continuando a história, né? Sensacional, gente. Acho que o audiovisual ele não é só entretenimento, né? Ele é economia, imagem internacional e uma ferramenta poderosíssima de construção de narrativas sobre quem nós somos como país. Em um ano que antecede aí as disputas eleitorais e reacende o debate sobre as políticas públicas, acho que entender como é que as histórias são produzidas, financiadas e comunicadas é parte essencial da nossa leitura do Brasil de hoje. Por isso, Raul Dória, eu quero agradecer muitíssimo a sua entrevista. Obrigado, Raul, obrigado. Uma delícia, obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui, volte sempre, porque a gente adora falar do mercado audiovisual. E você é uma pessoa que é despachada, que entende o que quer, né? Porque você é do ramo, velho de guerra. Você é do ramo, né? Velho de guerra tem muita coisa para contar. Você é do ramo, né? Isso porque você não falou a metade, né? Da missa, né? Você não contou a metade. Nem pode. Nem pode.